Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, viu? Graças a Deus. Hoje nós vamos começar a trabalhar o conteúdo do sexto ano em referência às primeiras civilizações, aquelas civilizações em que ocorreu o maior, isso mesmo, desenvolvimento. Eu fico também atento e querendo que vocês, não é, saibam, compartilhando conhecimento com vocês, para que vocês tenham em mente sempre o significado dos termos. Então, portanto, qual seria o significado do termo civilização? O significado do termo civilização é em referência, significa um, um grupo de pessoas que tem um nível civilizatório, vem de civilização, vem de civilizatório, vem de desenvolvimento, de alguns aspectos importantes de desenvolvimento. E com isso a gente chega após concluirmos a pré-história, nós chegamos agora a um conteúdo que tem uma função muito importante, que é apresentar para a gente os primeiros povos organizados, os primeiros estados organizados, as primeiras sociedades organizadas do ponto de vista social, político, econômico, como essas civilizações elas surgem, de que forma elas começam a se desenvolver, a possuir ali as suas características, a se desenvolver. Como vão crescer, formação de um estado, como as cidades vão se desenvolver, os primeiros aglomerados populacionais, a importância, não é, de ter um rio, de ter água abundante bem próximo ali para facilitar o desenvolvimento daquela região. Pois bem, são essas características, são essas situações que a gente deixa bem claro que vai fazer com que o nosso conhecimento seja mais consolidado. E quando a gente estuda esses aspectos, a gente observa que, até pelo nome aqui do título do livro, nós estamos no livro, com o nosso livro na página 70. Aí tem assim: a Mesopotâmia, o crescente fértil, o berço da civilização, não é? Então, o termo berço da civilização significa aí a origem, o início de tudo, das primeiras civilizações. Os primeiros povos que estavam organizados, que estavam estruturados do ponto de vista do seu estado, como estava, quem era o governante, do ponto de vista social, de que forma a sociedade estava dividida, subdividida, as questões econômicas, as questões sociais, as questões culturais, religiosas também. Então, são esses aspectos que nós vamos dar ênfase, estudar a partir de agora de forma mais aprofundada. Aí na página 70, nós temos aí o termo Mesopotâmia. Mesopotâmia como sendo essa a nossa primeira civilização a ser estudada. E essa Mesopotâmia, o termo em si, significa terra entre rios, entre dois rios, Tigre e Eufrates. São rios que vão favorecer a instalação, a fixação de determinados povos, de determinadas pessoas nessa região. E a partir do momento que nós temos isso, nós temos também que evidenciar de que maneira esses povos vão se desenvolver, vão aperfeiçoar aquilo que apresenta para eles, as condições que são apresentadas para eles, condições climáticas, condições agrícolas, de terras férteis. Então, tudo isso dentro de um contexto que a gente vai começar a estudar, a analisar agora. Aí temos aí a Mesopotâmia, que eu já mencionei agora, que significa terra entre rios. E temos aí a Mesopotâmia, dois pontos. Crescente fértil. Que esse crescente fértil dá uma noção para a gente de que a civilização tem
uma região ali que favorece a agricultura, porque o solo é fértil. Tudo que vai se plantar nessa região aí do crescente fértil, vai haver possibilidade ali de desenvolvimento. Então temos o surgimento da Mesopotâmia está diretamente ligado ao período de fixação dos primeiros grupos humanos às margens dos rios, por volta de 8.000 anos antes de Cristo. Como já vimos, isso foi possível devido à descoberta da agricultura e à domesticação dos animais, que tiraram o ser humano do constante deslocamento em busca da alimentação para sobrevivência. Em outras palavras, o homem controlou o meio em que vivia e se sedentarizou. Esse termo surgiu há algumas aulas atrás, quando estudamos a pré-história. Concluímos a pré-história e vamos agora observar como o homem se desenvolveu do ponto de vista civilizatório, o seu desenvolvimento, as suas características, não é? E a partir daí nós temos uma situação em que vai abrir uma nova possibilidade de conhecimento para a gente. Vimos que o homem pré-histórico ele foi evoluindo e agora ele está no processo de sedentarização cada vez mais consolidado, conhecendo a região e a partir daí ele vai ter as condições para seu desenvolvimento. Plantava e colhia dos bens de consumo, principalmente raízes e frutos, além de diminuir a prática da caça para obter carne, pois domesticou animais como bois e cabras. O homem, no processo de civilização, de desenvolvimento dele, ele consegue ter noção, as próximas gerações começam a ter noção da importância de desenvolver a agricultura e ao mesmo tempo agora desenvolver o conhecimento e a prática de utilização desses animais para que possa trazer benefícios para o homem, ou seja, o homem fazer com que os alimentos possam acontecer, o leite, o carregamento de objetos maiores, mais pesados, a utilização da tração animal, o animal não é, sendo utilizado como meio de transporte. Então foi nessa perspectiva que temos aqui esse homem da Mesopotâmia e o seu desenvolvimento. À medida que se consolidava a permanência em terras próximas a rios e lagos, o homem começou a dedicar mais tempo a outras atividades e pôde, com isso, aperfeiçoar os instrumentos usados na própria agricultura. Por volta do ano 8.000 a.C., um grupo humano deu origem a uma das civilizações mais poderosas da Antiguidade Oriental. A uma das civilizações mais poderosas da Antiguidade Oriental, a Mesopotâmia, conhecida como o berço da civilização humana. Aqui embaixo nós temos um quadro que deixa para a gente muito claro aonde está localizada a Mesopotâmia, aonde está o crescente fértil, e aqui nós temos a composição do mapa nos mostrando de forma bem específica os rios Tigre e Eufrates. Dá para a gente observar bem, não é? Aí a região que compreende todo o crescente fértil para o desenvolvimento desses primeiros povos sedentários aqui. Povos que vão se desenvolver baseados ainda na agricultura e, como eu bem falei agora há pouco, a questão também de um Estado organizado, de uma definição de fronteiras, e ali você tem um governante administrando, tendo condições de impor as leis, criando as leis, ter acesso à leitura, alguns grupos privilegiados começando a dominar a escrita, saber ler e escrever.
É claro que naquele período ali, poucos tinham esse direito de saber ler e escrever, não é? Tinha essa oportunidade de saber ler e escrever, melhor dizendo. Então, saímos agora da página 70 e vamos para a página 71. Localizava-se numa região comumente chamada de Crescente Fértil, uma espécie de cinturão territorial composta de várias terras férteis para cultivos, próximas a rios como o Tigre e Eufrates. A dependência dos rios era tamanha que o próprio nome Mesopotâmia quer dizer região entre rios. Essa região é cercada por desertos em todos os lados e seu território é um planalto vulcânico. Atualmente, a Mesopotâmia corresponde ao país onde fica o Iraque, não é? Onde fica o Iraque. De início, várias cidades foram fundadas às margens dos rios Tigre e Eufrates, com destaque para Ur, Uruk, Lagash, Nippur e Kish, que eram até então autônomas. O que significa autônomas? É quando aquela cidade ela pode se organizar independentemente, sem pedir permissão a uma outra cidade, a um outro estado. Ela vai gerir os seus impostos, ela vai se organizar politicamente, ela vai se organizar economicamente, baseado numa forma independente, sem consultar ninguém, sem deixar claro essa condição de consulta. Tá bom? Mas aos poucos, devido ao crescimento populacional, olha aí, população crescente, aumentando, vai haver a necessidade de um Estado para organizar tudo aquilo ali, não é? Surgiu a necessidade na página 71 de estabelecer um controle político mais centralizado, centralização do poder. Um grupo que você vê ali, um grupo que é dominado, que é influenciado por um único governante, que ele vai influenciar, vai centralizar todos os poderes, ele vai centralizar ali todas as forças, não é? E para que cidades pudessem, inclusive, defender seu povo. Lembrando que nesse momento aí você vai estudar, nós com o passar do tempo dos conteúdos, nós vamos conhecer determinadas situações de muitos conflitos. As cidades se organizam independentemente, né, como sendo autônomas, e também, além de organizar a vida das pessoas que compõem aquela sociedade, você tem que ter noção que ali vai ser necessário a construção de um exército, não é? A preparação de um exército para que esse exército pudesse proteger aquela região de povos invasores, de exércitos invasores. Essa é uma prática muito natural daquele período, muito natural daquela época, você ter um exército forte, procurar ter um exército forte, né? Então nós temos, assim não tardou, as cidades e estados mesopotâmicas, ainda estou na página 71, se uniram e o processo de urbanização concretizou-se, dando origem à Mesopotâmia. Processo de urbanização. As estruturas foram sendo fornecidas. As pessoas começaram a analisar, as pessoas começaram a avaliar que agora há uma condição de moradia, há uma estrutura na moradia, há uma estrutura na questão social, na questão econômica, na questão política, e o Estado recém-estabelecido, a partir do momento que essas pessoas começam a ficar fixas em determinadas regiões, nós vamos perceber que há um processo de urbanização, calçamento de ruas, né, dando uma estrutura para aquelas ruas, para o deslocamento das pessoas, para facilitar o deslocamento daquelas pessoas. Claro, inicialmente esses asfaltos eram muito discretos, mas assim a terra batida inicialmente, deixar aquele solo que era ondulado, deixar o mais plano possível.
e incentivo à construção de casas, de estruturas para que essas casas pudessem ter, não água encanada, não é? Mas ter uma estrutura no telhado, algo que protegesse dos fatores climáticos como um todo, não é? Então, aqui prosseguindo, nós temos nesse contexto em que aldeias constituíam as cidades que se fortaleceram formando grandes aglomerados humanos, a Mesopotâmia apresentou uma divisão populacional baseada na localidade. Os povos que habitavam as aldeias nas regiões próximas aos rios dependiam totalmente das cidades, que exerciam controle político e econômico, garantindo a manutenção do Estado. Concluído a nossa leitura reflexiva da página 71, nós vamos agora para a página 72. Temos aqui alguns exercícios que vão colaborar com a nossa formação histórica, que diz assim, um subtítulo que já se tornou tradicional, que é praticando conhecimento, não é? Aí diz assim: analise o termo berço da civilização usado pelos historiadores ao se referirem à Mesopotâmia. Não é? Qual seria? Vamos analisar esse termo. Berço da civilização. E aqui nós temos a resposta como sendo: a Mesopotâmia era conhecida como berço da civilização, devido aos seus povos, vírgula, bastante antigos, vírgula, bastante antigos, vírgula, que deram origem às primeiras cidades, Ur, Uruk e Lagash. Ur, Uruk e Lagash. Ponto. 2. Quais foram, segundo quesito, questão número 2. Quais foram as condições que levaram os primeiros povos mesopotâmicos a fixarem-se às margens dos rios Tigre e Eufrates? Há uma perspectiva de que você entenda que essa situação de se fixar próximo aos rios por conta da agricultura, da água que é necessária para o desenvolvimento da agricultura. Não é isso? O que é que temos aqui? 2. As condições que levaram os povos... A resposta: as condições que levaram os povos mesopotâmicos a fixarem-se às margens dos rios Tigre e Eufrates foram a descoberta da agricultura e a domesticação de animais. Essa é a resposta. Terceira questão. Descreva o processo de unificação das cidades-estado que deram origem à Mesopotâmia. Cite as principais cidades. Qual seria a resposta? Muito bem. Preste atenção aí no serviço. Preste atenção aí. Anota aí, por favor. Isso, muito bem. Várias cidades autônomas foram fundadas. Várias cidades autônomas foram fundadas. Vírgula, como Ur, vírgula, Uruk, U-R-U-K, Uruk e Lagash. Ponto. Com o crescimento populacional, vírgula, surgiu a necessidade de estabelecer um controle
político mais centralizado, para que essas cidades pudessem propiciar segurança a seu povo. As cidades-estado, então, se uniram e consolidaram a urbanização, fazendo surgir a Mesopotâmia. Página 72. Temos assim. Vamos conhecer agora como foi a organização política da Mesopotâmia, não é? De que forma a Mesopotâmia estava organizada. 72. A organização política dos povos mesopotâmicos sempre foi instável, pois inicialmente eles estavam estruturados em várias cidades-estado autônomas. Com o passar do tempo, viram a necessidade de se unir, olha aí, e melhorar, olha que eu abordei anteriormente, e melhorar suas defesas por conta das constantes invasões de outros povos, especialmente nos períodos de guerra. Cada cidade-estado mesopotâmica controlava sua política, tinha seus campos de plantações, sua economia e divisão social. A economia surgida do comércio de trocas, olha aí, a economia que surgiu do comércio de trocas sem o aparecimento de moedas inicialmente. Então você tinha um comércio incrementado através de trocas. A partir de excedentes da agricultura, estabeleceu uma relação entre esses povos. Ponto. 73. Nesse contexto político e econômico e na dependência geográfica da proximidade de rios, pois o clima era quente e semiárido, passou-se a dividir a Mesopotâmia em duas partes, a alta e a baixa. E é bom vocês ficarem atentos, porque nós vamos conhecer essa divisão e de que forma essa divisão vai ser posta, e com isso, após a alta e a baixa Mesopotâmia, nós vamos conhecer o interesse de outros povos em conquistar essa região da Mesopotâmia, rica em agricultura. Então, outros povos que começaram a ter conhecimento do desenvolvimento agrícola e da facilitação para a agricultura ser desenvolvida na Mesopotâmia, vão encontrar ali um campo muito fértil. Então, outros povos vão ficar olhando para a Mesopotâmia sempre na